Bem-vindos a mais uma apresentação aqui do canal do IE. Nós seguimos aqui na nossa série Debate sobre a crise do Covid-19 e hoje a gente vai fazer aqui uma mesa não redonda, mas triangular, comigo, o Carlos Pinchot, e mais dois colegas, a Esther Dweck e o professor João Sixu, e a gente vai traçar alguns comentários sobre essa conjuntura tão complicada, tão difícil da economia, da macroeconomia brasileira, né? Bom, então acho que eu vou dar o pontapé inicial e eu acho que uma coisa que tem que ficar clara é que, bom, saíram os dados do PIB brasileiro, a gente teve uma queda bastante expressiva do PIB brasileiro nesse primeiro trimestre, tá? E é importante dizer uma coisa, eu acho, que antes de começar a pandemia, e vamos ser bem claros, o lockdown aqui, o distanciamento social, começou no dia 14, 15, uma sexta-feira, né, 13 de março, em janeiro, acredito que no Brasil inteiro, aonde houve lockdown, eu acho que foi nesse período, segunda quinzena de março. Vamos botar nesse ano. Então, na verdade, o impacto objetivo da pandemia, até agora, foi sentido em 15 dias de março. Claro que você pode dizer que antes pode ter tido algum impacto indireto, mas o objetivo sobre medidas de restrição de deslocamento, restrição de atividade econômica, isso aí é 15 dias de março. Então, eu vou fazer aqui uma pequena estimativa para mostrar, que fique claro que o péssimo resultado, certo? Do primeiro trimestre tem uma contribuição, mas não tão grande assim, dessa pandemia. Ela claramente vai ficar exposta nos próximos meses. Acho que a Esther vai falar depois mais sobre essa questão dos impactos das nossas previsões do Instituto de Economia, dos economistas do Instituto de Economia, sobre o futuro, mas que fique claro que a economia já vinha rateando antes da crise. E esse acho que é um ponto importante, porque, por uma razão, o ministro Paulo Guedes falou que antes da pandemia a economia estaria voando. Primeiro, o que ele quer dizer com voando? Ou pode ser de uma galinha, pode ser de uma águia, tem uma barata, também vários animais que voam, a famosa barata voa, tá certo? Mas qual voo foi esse? Então, tem que deixar bem claro que a hipótese do governo, assim, otimista, era a economia crescer 2,5% esse ano. 2,5% depois de um período longo de baixíssimo crescimento, iria muito longínquamente retomar a economia, o nível do PIB per capita. Ou seja, nós estamos, desde que a economia começou a cair, que foi em 2015, nós já estamos em 5 anos, a gente não voltou, ele estava no nível de 2012, 2013. Agora voltou para 2012, que teve uma queda. 2012. É como se a gente tivesse andado 8 anos para trás. Então, tem que ficar claro que a suposta recuperação, suposta não houve recuperação. O governo Bolsonaro, o primeiro ano dele, ele conseguiu ser pior que o último ano do governo Temer, que foi 1,5, né, mais ou menos, e o governo Bolsonaro foi 1,1. Eles conseguiram ser piores do que o anterior, o crescimento ainda menor. Vocês terem ideia, com o crescimento da população de 0,7, 0,8, alguma coisa assim, é praticamente uma estagnação da renda per capita. Ou seja, a gente está com a renda per capita praticamente estagnada já há algum tempo. Se a gente fosse crescer, a hipótese otimista deles, a gente cresceria 2,5% esse ano. Só para ter uma ideia, eu fiz essa conta, é muito grosseira, muito aproximada. Mas se a gente fosse estimar um crescimento de 2,5% no primeiro trimestre, quer dizer, o equivalente a 2,5% no primeiro trimestre, nos meses de janeiro e fevereiro, a economia teria que cair em março 6,5%. Sendo que o impacto da Covid se deu em 15 dias. Então, esse 6,5% de queda teria que ter sido muito maior nesse período de 15 dias em relação ao total do mês de março. Não faz nenhum sentido. Ou seja, a economia já estava desacelerando antes. E só para mostrar alguns dados que eu acho que são interessantes, os serviços, por exemplo, os serviços não foram os mais difíceis. É interessante que um dado curioso é que, na verdade, a construção civil teve uma queda muito grande. A construção não é nem outro serviço. Vocês terem ideia, o comércio não foi tão mal. Na conta nacional, nas contas trimestrais. Quem foi pior, na verdade, foi o comércio específico. Aí sim, restaurantes, famosos cabeleireiros. Sim, mas, por exemplo, o comércio não foi tão mal, porque as pessoas continuavam indo aos supermercados, continuavam indo comprando, a queda não foi tão brutal. Você teve uma queda grande da indústria, você teve uma queda grande da construção civil, acho que esse é um dado triste, mas importante,
destacar isso. E antes de ter havido isso, tá certo? A questão de vendas, precisa dar uma ideia. As vendas de bens de escritório, que são computadores, celulares, em relação a fevereiro do ano passado, ela estava 10% menor. Algumas cresceram, tá certo? Mas nada específico. Comparação, por exemplo, cresceu no ano. Móveis eletrodomésticos. Móveis eletrodomésticos em fevereiro estavam no nível de dezembro, ou seja, não cresceu nada. Eu poderia aqui me estender com esses dados aqui, mas nenhum dado quebrado, que a gente tem o PIB, só para quem não é muito familiarizado, o PIB, que é tudo, né? Que o IBGE faz tudo, e a gente tem as pesquisas mensais, que é serviços, indústria. Então, quando você pega o PIB e faz essa estimativa que eu fiz aqui, um pouco grosseira, está na cara que a queda do PIB no primeiro trimestre não foi responsabilidade do Covid, que foram 15 dias, que ela já vinha muito mal em janeiro e fevereiro. Quando a gente pega as tabelas, os dados que o IBGE dá para a gente desagregados, fica na cara também que não é questão do como se diz, não é questão do Covid também. Janeiro e fevereiro foram meses ruins ou não muito bons comparados com o final do ano passado, que já vinha desacelerando. O terceiro trimestre já não foi bom, já foi ruim, como todo mundo sabe. Ou seja, é um quarto trimestre, perdão, ruim de 2019 e um primeiro trimestre ruim de 2020 em relação à Covid. Ou seja, o nosso problema é mais sério que a Covid, infelizmente. Era um problema que era ruim e se aprofundou. A política já era desastrosa. Esse tal do voo do Paulo Guedes, a comida não estava voando, a comida estava rastejando, certo? E vai piorar muito mais, óbvio. Aí vai piorar, mas é bom deixar bem claro, acho que no início, tirar essa desculpa, jogar para debaixo do tapete, botar no Covid a culpa pelo desastre, é obviamente mais um argumento retórico, uma política que é intrinsecamente desastrosa, que é essa política do Paulo Guedes. Posso passar para a Estela para ela fazer algum comentário agora. Ótimo. Obrigada, Pires. Prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente já tinha um tempo que a gente não fazia um bate-papo sobre macroeconomia, né? Acho que é importante aproveitar que saiu o resultado do PIB para a gente voltar a discutir a macro, né, no Brasil. E aí, primeiro, eu queria reforçar seu ponto, né, de que, de fato, a economia brasileira não estava decolando, né, antes da pandemia. Acho que os dados do PIB deixaram claro, como você colocou. Acho que tem um ponto importante que você traz também, que, no fundo, a gente vinha de uma economia basicamente estagnada, né, um crescimento de 1%, em torno de 1%. O que significa que um PIB per capita que praticamente não cresce, né, numa economia que teve uma queda muito forte em 2015 e 2016. Né? Então, realmente era uma situação muito ruim, associada a uma política econômica bastante desastrosa. E aí, acho que não é tanto a discussão da gente pensar para trás, agora a ideia é olhar um pouco para frente, quais são as perspectivas para esse ano. Né? A gente, de fato, o mercado mesmo já está adaptando a expectativa de crescimento para esse ano. O próprio governo já estava falando em queda de 5,7, né, no último dado que o governo divulgou, pelo Boletim Foco já está em 6,2, mais ou menos. E essas estimativas estão bem em linha com o trabalho que a gente fez aí. Enfim, um estudo de economia é muito grande, como todo mundo sabe, né? Tem vários grupos, mas no grupo de indústria, que né, a gente fez um trabalho que era um trabalho mais preocupado com a estrutura produtiva brasileira, realmente, né? Bastante desagregado, mas a gente acabou chegando a estimativas de queda do PIB. Né? E a gente tinha 3 cenários. Um cenário que seria um cenário otimista, que agora já se mostrou realmente utópico, eu diria, que era uma queda em torno de 3%, um cenário de referência que a gente trabalhava, que era uma queda de 6%, e um cenário que a gente chama de pessimista, de 11%. Né? E aí, a gente, com os dados do PIB, mas mais que os dados do PIB, né? Os dados já estão saindo em abril, como o Pinto estava falando, né? As pesquisas que vão saindo posteriormente, já de abril, a gente já tem várias pesquisas, a de produção industrial que saiu hoje, se eu não me engano, ontem, acho que foi hoje, né? E já tem os dados de emprego também que estão saindo, elas estão infelizmente, muito em linha com o nosso estudo, né? Então, a gente tinha estimado, né, nessa queda de 6%, um desemprego de em torno de 8 milhões. O dado de desemprego que já saiu até abril, né, na PNAD contínua, é de 5 milhões, porém, se a gente olhar os dados do CAGED, que também foram liberados até abril, você teve lá em torno de 1 milhão de redução de vínculos, né? Mais 4 milhões de pessoas com vínculos suspensos. As pessoas não estão demitidas, mas elas estão sem trabalhar, né? Elas estão ganhando seguro-desemprego.
né? E, na verdade, por que a gente está caminhando para os cenários cada vez piores, né? E aí acho que entra um ponto importante, que é uma outra tentativa do governo de culpar a medida sanitária, né? A gente falou bastante isso aqui na última mesa de macro, né? O governo tenta colocar numa situação de uma pandemia e nas medidas sanitárias a culpa pela situação econômica. É claro que uma situação de isolamento social vai levar a uma queda da produção, por óbvio, né? Porque várias coisas vão ser paradas, mas a queda poderia ser muito menor do que está sendo, né? E a situação poderia ser muito menos grave do que está sendo, e aí, de novo, por problema de políticas que estão sendo implementadas, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque o governo anunciou uma série de medidas, que a gente já tinha comentado aqui também, né? Mas todas elas estão muito aquém do que seria o necessário em termos da execução das medidas, né? O próprio auxílio emergencial, que talvez tenha sido a principal medida, ela está sendo paga e ela demorou muito a ser paga para a população, né? O que fez com que a renda da população caísse muito rapidamente e muita gente perdeu o emprego, né? As medidas de aumento dos gastos com saúde são super lentas em relação ao que precisaria ter sido feito para poder garantir uma expansão da oferta de leitos e poder evitar o caos que aconteceu em cidades como Manaus, por exemplo, né, que é uma situação muito grave, que você tem no Amazonas inteiro uma única cidade que tem leitos de UTI, que é Manaus. Imagina a situação quando a gente já poderia ter se programado para ter uma situação muito menos grave. E quanto melhor fosse feito, a gente discutiu isso aqui, né? Quanto melhor fosse feito esse período de isolamento, ele poderia ter uma duração menor ou pelo menos com impactos menos graves para a população, que também geraria impactos econômicos menos graves. Infelizmente, a gente está caminhando para uma situação muito extrema. Por exemplo, a própria medida de auxílio às empresas, ela está super lenta, né? Os empréstimos que as empresas poderiam estar utilizando para evitar demissão, para capital de giro, para que pudessem manter suas atividades minimamente, estão lentíssimas, muitas empresas estão fechando, né? Então a gente está vendo que, na verdade, por mais que você tenha uma situação totalmente exógena e inesperada, que é a situação da pandemia, a maneira como a gente não se planejou para enfrentar isso, sendo que a gente poderia ter feito, foi muito ruim, né? E o que é pior, eu acho que a gente pode depois deixar para uma segunda rodada, eu acho que a sinalização para frente é ainda pior, né? Porque se em 2020 a gente vai ter uma consequência econômica muito grave, e em grande parte por políticas econômicas equivocadas na forma de contenção da crise, né? Seja nelas no repasse aos estados, que está muito lento, que seria esse repasse para o gasto com saúde para manter a manutenção dos estados, seja na própria medida de auxílio emergencial, que muita gente que precisava estava com dificuldade de acesso, seja nas medidas de auxílio às empresas, que também estão demorando a chegar na ponta, né? Então, tudo isso está contribuindo para um caos. E aí acho que a gente podia, na segunda rodada, falar um pouco o que o próprio governo está anunciando para frente, né? Como se os efeitos econômicos dessa crise fossem ficar restritos a esse ano. A gente sabe que não é isso, né? E acho que a gente pode depois discutir também para frente, mas vou passar um pouco para o Sixu para ele também reagir a essa primeira rodada aí. Bom, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada, dependendo do horário que o programa for assistido. E é um prazer estar aqui com o Carlos Pinkusfeld, com a Esther Dweck, para a gente conversar sobre esse assunto nunca simples, que é a economia brasileira. Eu queria falar um pouquinho do passado para poder entender quais seriam as saídas e a situação que nós estamos vivendo. Eu penso que os nossos problemas têm início lá atrás, lá no ano de 2014. Eu vou falar rapidamente de 2014 até o ano de 2020, bem rápido mesmo, mas só para dizer que a economia brasileira já estava numa situação extremamente frágil, e sofreu o choque que nós sabemos, o tamanho que ele tem na economia brasileira e na economia mundial. Então, é como se nós estivéssemos assim no fundo do poço, segundo assim a minha interpretação, e aí abriu um porão no fundo do poço. Mas nós já estávamos no fundo do poço. Nós não estávamos subindo uma ladeira, acelerando, tal como, por exemplo, na crise de 2008, 2009. A gente estava descendo a ladeira e tomou uma trombada por trás. Aí vamos descer mais rápido ainda. Bom, só para ir rápido, bem rápido, do ano de 2014
ao ano de 2020, gostaria de lembrar que a nossa desaceleração começa em 2010 com aquelas medidas macroprudenciais, ou seja, há mais de 10 anos atrás. E depois a gente vem tomando medidas para desacelerar. Não vou nem citar quais são, mas chega no ano de 2015, a gente já estava numa situação de desaceleração. Lembrando que aquele ano houve 2 trimestres de recessão e o ano todo houve um crescimento de 0,5%. E para reagir àquela situação, nós adotamos políticas econômicas batizadas genericamente no campo da austeridade. Então, empurramos a economia lá para o fundo, em 2015 e 2016. E chegamos nessa situação, então, que eu mencionei, que é uma situação de extrema fragilidade. Vou tentar explicar rápido porque ela é de extrema fragilidade. Alguns economistas têm caracterizado, fora do Brasil, essa situação como uma situação de depressão. E quem estava caracterizando essa situação de depressão, por exemplo, era o Aishin Green, era o Krugman, era o Alan Blinder. Todos diziam, olha, a economia está em depressão. Só para dar alguns números, da Rússia para cá, todo mundo foi atingido da crise de 2008, 2009, da Rússia em direção ao Ocidente, foi atingido e, na verdade, só os Estados Unidos conseguiu recuperar taxas de desemprego e taxas de crescimento do período pré-crise. Todos os outros chegaram próximo a isso, alguns outros chegaram próximo a isso em 2017 e 2018, outros ainda estavam bem longe disso em 2017 e 2018. Bom, aqui no Brasil, eu ouvi o professor Beluso falar algumas vezes em depressão e li um trabalho da consultoria do Afonso Celso Pastore descrevendo a situação brasileira como de depressão. É importante dizer, relacionar-se de forma bem clara essa ideia de depressão, porque as pessoas às vezes confundem recessão com depressão. Recessão, na verdade, é um conceito quantitativo, é o que pode ser medido. Depressão não existe conceito quantitativo, é conceito qualitativo. Só para dar um exemplo mais em relação a isso. Lembrando que a economia americana só saiu da depressão ao final dos anos 30, início dos anos 40. Mas lembrando também que a economia americana voltou a crescer depois da depressão já a partir de 34. 34, 35, 36, esses anos foram anos de crescimento. E era caracterizado como depressão. Como depressão. Pelo fato de que, o que é uma depressão do ponto de vista assim, conceitual? Existem características específicas, mas eu nem vou mencionar elas. É o momento em que os agentes consumidores e investidores, na verdade, tendem a considerar que a sua visão de mundo, suas teorias para reagir no mundo são inúteis. Então, eles ficam paralisados. Então, era isso que levou a economia brasileira a não reagir, e não vai reagir daqui para frente, por iniciativa dos agentes privados. Então, essa conceituação teórica ela é importante para entender o remédio. Para entender o remédio. O remédio não vai ser esperar a iniciativa privada reagir, e sim o setor público. Agora, só para concluir só essa parte inicial, dizer o seguinte, nós estamos com as características físicas também de uma depressão, tal como a depressão dos anos 30 e tal como a depressão dos anos 1870. A gente teve desemprego alto, teve queda do produto e teve um prolongado período de demanda reduzida, com volatilidade do produto e do investimento. E jamais o investimento mostrou uma reação vigorosa, como acontece nas saídas de depressões ou recessões profundas. Então, eu estou dizendo o seguinte, para concluir aqui. Nós abrimos, na verdade,
tampa no fundo do poço. E se antes de 2020 nós precisávamos muito do setor público reagir, nós vamos precisar mais ainda agora. E então a nossa situação tende a se prolongar caso o governo não reaja. Obrigado, João, pela sua... Então, vamos pegar aqui, né? Olhando aqui do Zoom, é um círculo, né? Vamos pegar, pelo menos, vamos pegar, então, nesse argumento. Acho que foi bem legal você falou, porque esse é um ponto que eu acho que não está bem compreendido e a gente meio fecha o ciclo do que a gente tentou falar aqui. O que a gente tentou falar aqui é que já vinha muito mal, o João caracterizou como uma depressão, já vinha crescendo muito mal, e se você olhar bem, o governo ele apostava em uma bala de prata, que era uma espécie de baixaria taxa de juros e teria uma expansão do crédito, que faria uma expansão espetacular da economia. Isso não é verdade. Na verdade, um componente só do crédito tinha sido positivo, historicamente, mais ou menos, que é da venda de automóveis. E, de fato, essa aumentou. Mas um componente do crédito que várias pessoas apostaram, que era com construção civil, a gente acabou de olhar aqui, estava muito ruim já no primeiro. Vou dar um exemplo para vocês. Um componente, como as pessoas não têm muito acesso a crédito, até pelo problema do emprego, que está ficando mais informal, caiu muito o emprego, a recuperação formal do emprego muito lenta. Uma parte importante do crédito era, sabe, o crédito consignado. E quem demanda crédito consignado são os funcionários públicos. Ou seja, se o governo continuar jogando granada de mão dentro do bolso do funcionário público, nem esse alento do crédito vai ter, porque quem toma o crédito por uma questão de formalização do mercado de trabalho e pelo acesso ao consignado são os funcionários públicos. Então, a aposta do governo era completamente equivocada. A gente acha que ficou bem claro que nos anos que se passaram e no primeiro trimestre ficou claro. E aí o João levantou um ponto muito importante. Não é uma questão que eu sou estatista, eu gosto de Estado, eu não gosto de Estado. Simplesmente é que não tem outro. Tá certo? A economia deprimida, você não pode aumentar investimento por motivos óbvios. Qual é o empresário que vai aumentar investimento se a capacidade produtiva dele não está nem sendo utilizada no que ele quer? Ele não está nem vendendo o que ele deseja vender. Como é que esse cara vai investir ainda mais? Ele não é louco. Ele pode até ter boa vontade, mas não é maluco. Senão ele não seria empresário, seria um benemerente que sai comprando máquina e quer ajudar o país. Tá certo? As pessoas, o índice de desemprego está enorme. Como é que as pessoas vão consumir se nem emprego elas têm? Certo? Como é que as pessoas vão pegar crédito se não tem emprego? Se os que pegam o crédito são os funcionários públicos, aparentemente terão que primeiro tirar a granada do bolso para poder pegar a caneta e assinar o crédito, datilografar. Então, e a mesma coisa para a construção civil. E as exportações, por exemplo, como é que alguém acha que com o mundo inteiro deprimido por causa do Covid, vai haver um boom de exportações que vai ajudar a gente a sair do buraco? Eu estou falando assim, eu estou eliminando tudo possível e só sobra o governo. Não é ideologia, não é porque eu quero, é porque só sobra. A gente poderia até discutir teoria econômica aqui, semana efetiva, mas não é nenhum caso. É uma questão absolutamente básica, que não tem outra. E aí é uma questão, eu acho, muito séria. Porque, só para trazer alguns dados aqui da Receita, é óbvio que a Receita despencou. Então, por exemplo, em janeiro e abril desse ano, em janeiro e abril do ano passado, a queda da Receita foi de 10%. Certo? Foi muito grande. A queda da Receita líquida foi 9,2%, perdão, a Receita líquida foi 10%. E, obviamente, você teve uma elevação do gasto, motivos óbvios, você está tendo que fazer frente à pandemia. É claro também que a contrapartida disso vai ser um aumento do déficit público e a contrapartida final vai ser um aumento da dívida pública. Certo? Isso frente a uma economia que vai estar em depressão, numa queda como o que a Esther citou. Agora, será que isso 2020, a gente torce para que no segundo semestre de 2020 a questão médica ou a questão sanitária tenha uma solução, seja por remédio, seja por tratamento, seja por vacina, e nós vamos entrar em 2021. Ou seja, a gente entra em 2021 com uma economia deprimida, mas muito deprimida, com uma recessão gigante, com um desemprego gigante, com uma capacidade ociosa empresarial gigante, com uma demanda externa fraquíssima, certo? Um déficit que vai estar grande e uma dívida que vai estar grande. Será que em 2021 vão querer fazer um ajuste fiscal? Se quiserem fazer um ajuste fiscal, então vou passar a bola. Se quiserem fazer um ajuste fiscal, eu sei que alguém escreveu isso recentemente, talvez você queira citar nominalmente, mas se quiser fazer um ajuste fiscal, vai ser uma espécie, vai pegar o buraco que não tem fundo do João, vai ser uma espécie de cratera, mundo abissal, você vai afundando e não para nunca.
não para nunca. Esse que é o ponto que as pessoas não conseguem ver. Não é, veja bem, gente, não é vontade, não é ideologia, é só um fato da vida. Não tem outro agente macroeconômico que vai gastar para segurar a economia, para parar desse buraco. É só isso, não é muito complicado, não. É um fato assim meio não ideológico, é meramente factual. É uma coisa que a gente está vendo e que ainda não vai ter investimento privado, o consumo está deprimido, a exportação não vai pegar, a construção civil já está muito ruim, vai piorar. Então, infelizmente, e quando começar esse papo, vai ter que ajustar em 2021, cuidado, que é ajustar para jogar ainda mais para baixo do buraco. Acho que você queria falar sobre isso, né, Esther? Não, acho que eu queria só aproveitar esse gancho. Achei que você tinha feito a pergunta e ia deixar no ar. Não, aí eu ia aproveitar para responder. Não, mas acho que a primeira coisa, assim, bom, primeiro reforçar, concordo com a análise de vocês dois, assim, né, e concordo também com essa panorama rápido aí que o João fez de 2010 a 2020, e reforçar primeiro esse ponto, né, de que a gente não tem alternativa, né, só para dar alguns dados em relação ao que foi falado, a capacidade ociosa que estava em torno de 30% em janeiro, ou seja, também já não tinha uma grande utilização da capacidade produtiva em janeiro, antes de tudo isso, chegou a uma ociosidade de 50% agora, nesse período de abril. Né? Então, isso só aponta para a ausência de estímulo para qualquer medida de investimento por parte das empresas, que não vão ter nenhum motivo para expandir sua capacidade nesse momento. Né? Em relação às exportações, acho que tem um fator que se soma aí. A gente até teve uma retomada um pouco da exportação de produtos básicos, né? Principalmente alimentícios, não tanto alimentícios, mas soja, né? Agrícola. Mas isso é uma demanda muito reduzida, né? Mas a demanda por bens industriais despencou e o mundo está se tornando cada vez mais protecionista. Então, assim, não só você vai ter uma economia mundial lenta, mas uma economia mundial mais protegida, com menos perspectiva de expansão de exportação. E só os dados que eu já tinha falado de desemprego, né? Que a gente já tinha uma taxa de desemprego de alta. Essa taxa de desemprego que saiu agora da PNAD contínua, ela não reflete o que aconteceu, porque a gente tem que lembrar que a medida de desemprego ela pressupõe que a pessoa procure emprego. Né? E nesse momento, ninguém está procurando emprego. Então, o dado relevante não foi a taxa de desemprego que aumentou pouco relativamente ao que tinha, mas a quantidade de gente que saiu da força de trabalho. Né? Os 5 milhões de pessoas quase que saíram da força de trabalho. 3 milhões e meio que saíram da força de trabalho. Dos 5 milhões de desempregados, 1 milhão passou para a condição de desocupação e 3 milhões e meio saíram da força de trabalho. Né? Esse é o dado relevante. São pessoas que basicamente estão sem renda ou estão tentando conseguir o auxílio, ou, em alguns casos, nem isso conseguem, né? Então, numa situação bastante crítica. Então, realmente, assim, é o governo. E aí, eu queria dar dois pontos sobre isso. Uma foi o anúncio que o próprio governo fez, né? E aí, que eu estava falando, quando eu falei antes da perspectiva para frente, né? Esse ano, acho que tem primeiro sobre esse ano e segundo ponto sobre o ano que vem. Esse ano, o governo começou a dizer que o dinheiro acabou de novo. Né? E isso é interessante, porque essa retórica de que o dinheiro tinha acabado era uma retórica que já estava vindo no Brasil há alguns anos e no início desse ano estava muito forte. Né? O dinheiro acabou, o governo não pode fazer nada. Na hora que veio a crise, ficou claro que o dinheiro não tinha acabado e que era possível, sim, o governo atuar, e houve um consenso de quase 99% dos economistas de que era preciso expandir os gastos sem se preocupar com os resultados fiscais, que, obviamente, como já foi falado aqui, vai ser de ampliação de déficit e aumento da dívida. Mas aí o governo, quando percebeu que ficou óbvio que não existia esse limite, o governo voltou a dizer que acabou o dinheiro, né? E aí começou a dizer que precisaria pegar um empréstimo no exterior para fazer auxílio, enfim, voltou a retórica de acabou o dinheiro para justificar o que eles anunciaram para o ano que vem. Não só para justificar uma não ação ainda esse ano, quando a gente puder fazer, né? Teve aquele primeiro ensaio dentro do próprio governo de anunciar um pacote de investimentos públicos, feito pela ala, né, pelo ministro da Casa Civil, que logo depois foi rechaçada. E para o ano que vem, em 15 de abril, o governo anunciou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. E aí é muito importante olhar aqueles projetos, porque tem 2 pontos ali centrais. Um é mostrar que a regra de primária é uma regra absurda, né? Por quê? Eles falam, ano que vem eu não sei o que vai acontecer com a arrecadação, então eu não posso prometer um resultado primário sem saber o que acontece com a arrecadação, que é o que a gente sempre falou de um resultado primário, a questão de ser procíclico. Né? Quando a economia vai mal, a arrecadação cai, como o Pinkford falou, né? Caiu 10% de janeiro a abril, mas só em abril foi 30%, né, de queda, mais de 30% de queda, por conta da queda na atividade econômica. Então,
o governo falou assim, não, eu vou abrir mão da meta de primário. Porém, então ano que vem não tem uma meta de primário definida, fiquem abertos, porque vai se ajustar a queda da arrecadação. Porém, ele vai manter a que talvez seja a pior regra de todas que a gente tem, né? Ele abriu mão da regra de primário, que é ruim, porque é procíclica, e no momento que a gente está numa depressão, ela deveria ser abandonada com certeza, porque a gente não pode querer fazer um ajuste fiscal numa situação que a economia está caindo e a arrecadação está caindo. Mas eles falaram, a gente vai manter a emenda constitucional 95, que é o teto de gastos, né? E isso está muito explícito, a gente vai manter, e eles usam, inclusive, o termo, né, que o João mencionou, vamos voltar à austeridade de 21 a 23. Né? E aí, isso para mim é a coisa mais grave de tudo que já foi falado, né? Além de todos os problemas desse ano, da maneira como o governo está agindo, a sinalização para os próximos anos é gravíssima, como se os efeitos econômicos do que a gente está vivendo hoje fossem acabar no final do ano. Né? No ano que vem não tem mais impacto nenhum, a economia volta ao normal, a economia volta a bombar, os empresários vão sair investindo, as famílias vão sair consumindo, as exportações vão bombar e o governo pode de novo voltar a não fazer nada. Isso talvez seja uma das maiores, as coisas mais graves. E aí eu queria voltar ao ponto que o João falou das demais economias, né? Se a gente no Brasil estava numa situação de que o Beloso caracterizou como depressão, e na verdade como a gente caracteriza, né, de uma retomada mais lenta da história, né, que você caiu 8 pontos mais ou menos, está crescendo 1 ponto a cada ano, esse ano vai cair de novo aí, talvez mais 8 pontos de novo, né? Na minha opinião vai ficar entre 6 e 11. Esse é o que eu sei, então talvez 8. Né? E a gente voltar no que vem a crescer 1, 2, porque o governo não quer fazer o seu papel, é muito ligado ao que está acontecendo no resto do mundo. E aí eu queria só voltar a esse ponto para passar a bola para o João, porque o resto do mundo também teve uma recuperação mais lenta da história desde a crise de 2008. Né? E por isso que ele citou o Krugman, citou... já não, você citou eu não lembro mais quem foi outra pessoa que você citou, mas que são pessoas... Oi? Washington Green, exatamente. Porque justamente o que eles estão falando, olha, o maior erro da crise de 2008, que deveria ser uma lição para todo mundo, e aparentemente no resto do mundo isso está servindo de lição, foi você achar que uma vez que a economia para de cair, que a economia você já pode tirar a atuação do governo de forma mais efetiva. Né? E foi a retomada da austeridade no resto do mundo a partir de 2010, 2011. Alguns países por decisão própria, no caso da Alemanha, outros, no caso dos Estados Unidos, uma combinação de decisão com uma briga política, né, que foi aquela coisa do Congresso em 2011 de não autorizar o aumento da dívida. E, na verdade, a Europa, a partir do momento que a Alemanha voltou, a Europa inteira é obrigada a fazer uma política de ajuste fiscal, e essa volta da austeridade num período onde a economia não tinha se recuperado, fez com que a gente tivesse a recuperação mais lenta da história. E já há muitos estudos sobre isso, né? A gente enfim, isso já está praticamente mapeado, né, que são os ajustes fiscais que se autodestroem. Então, não só você não recupera a economia, como a economia, a situação fiscal piora e a desigualdade cresce muito. Né? E aí a gente está numa situação no Brasil que a desigualdade vinha crescendo, ela vai explodir esse ano, né, porque os empregos que estão caindo são empregos de mais baixo salário, são os empregos informais, ou seja, a população que já é mais desassistida vai sofrer com essa crise, e a gente vai fazer um ajuste. O governo está prometendo mais ajuste fiscal, e aí não é só o governo, né? E aí entra a pessoa que talvez o Pinto estava achando, que foi a proposta Armínio que apareceu, né? E aí eu vou deixar a bola aí para vocês, que o Armínio, que no início do ano estava com uma postura de falar, olha, o Brasil é muito desigual, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí ele falou, olha, o objetivo dele, na verdade, é focar tudo em transferência de renda e fazer um ajuste fiscal de quase 9 pontos percentuais para o ano que vem. Com mais reforma da Previdência, com corte de salário dos servidores, com uma série de coisas, que imagina uma economia que já teve uma queda de 8% do PIB, você fazer um ajuste fiscal de 9% no outro ano. As pessoas esquecem que esse ajuste fiscal significa tirar a renda da economia, fazer a economia parar de girar. Né? As consequências sobre isso são gravíssimas. Aí eu deixo essa bola aí para o João, para ele reagir ou falar outras coisas também. Olha, eu acho que essa ideia de política monetária, reduzir a taxa de juros, para os empresários reagirem, investirem, isso depende da situação, né, que nós estamos vivendo. Na situação daquela recessão, por exemplo, de 2009, que era uma recessão dentro de uma normalidade, os agentes reagiriam realmente fazendo investimento. Nas condições recentes, não estou falando nem de 2020, mas de 2018, 2019,
apesar de ter sido quebrada a normalidade, não é quebrada a racionalidade. A gente não deixa de ser racionais. E o que eles fazem é uma conta simples. A taxa de juros está muito baixa, portanto, os investimentos líquidos têm um baixo rendimento, mas os investimentos fixos têm rendimento negativo. Então, entre baixo e negativo, é melhor ficar com baixo e não com negativo. Então, é por isso que a economia não reage à política monetária que o governo, porventura, sonhou. Só tem uma alternativa, que é essa que vocês estão falando, que é o governo gastar, porque o governo tem uma racionalidade diferente dos agentes econômicos. Nós temos que compreender que é legítimo e, portanto, é uma decisão racional os bancos não emprestarem, os investidores não investirem, os consumidores não comprarem, mas o governo tem uma outra racionalidade. Essa que é a questão. O governo pode decidir gastar. E aí tem uma questão ideológica envolvida em torno dessa discussão que o Carlinhos levantou. Olha, é o que sobra, não é questão política, não é questão ideológica. É verdade, não é questão política ideológica, mas isso aí essa discussão está envolvida em rótulos, por exemplo. Recentemente, um desses membros do governo, as mentes quase brilhantes que nós temos lá, para não dizer o contrário, disse o seguinte: olha, eu quero dizer que nós vamos gastar, mas não somos keynesianos, não. Não, mas não precisa se desculpar, porque, pelo menos que eu conheço na literatura, quem primeiro propôs gastar, fazer obras públicas para enfrentar depressões foi Malthus, no ano de 1815, 1820. 1820, quando a Inglaterra saiu da Batalha de Waterloo e venceu a França, a Inglaterra entrou em depressão e o Malthus propôs, então, fazer gastos em obras públicas para fazer a economia reaquecer. Malthus não era keynesiano, Keynes não era nem nascido. Keynes só nasceu em 1883, Malthus estava propondo isso em 1815, 1820. Muitos economistas propuseram, antes do Keynes, que o governo reagisse. Isso é bastante conhecido na literatura dos Estados Unidos na década de 20. Muitos economistas propunham, antes do Keynes. Aliás, quando o Keynes chegou lá para contar essa história para o Roosevelt ficou tratando o Keynes como está dizendo para a gente fazer o que a gente já faz aqui. A gente conhece muito bem essa história. Eu acho que a política econômica tem que ser tratada como ela era tratada nos anos 50, nos anos 60, ela ser tratada sob a ótica da eficiência, não sob a ótica da ideologia. Então, a ideia é o seguinte: gastos do governo são eficientes ou não agora? Não importa se elas são rotuladas de keynesiano, se a esquerda defende isso, se a direita defende aquilo. Importa a política que funciona e não funciona. As políticas de gastos públicos, na verdade, políticas contracíclicas, elas foram muito bem aplicadas dos anos 50 até os anos 70, porque tinha pouca ideologia envolvida na discussão de política econômica. Então, o Partido Republicano nos Estados Unidos fazia política contracíclica e o Partido Democrata também, porque a discussão era a política que funciona e a política que não funciona. E não a política que é da esquerda ou da direita, é de Keynes ou é de Adam Smith. Então, eu acho que nós temos que repensar essa conceituação de política econômica. E o governo é muito ideologizado e provavelmente vai adotar essas políticas que a Esther mencionou, e estou percebendo que a gente vai ter, no porão que nós estamos caindo, vai ter novas tampas para serem abertas. Nós vamos começar a cair aí para o fundo cada vez mais, porque já tínhamos caído muito. E a reação é de que temos que cortar gastos. Isso que a Esther mencionou é uma coisa bastante simples de ser entendida. Cada vez que o sujeito diz: olha, eu vou cortar a verba para a universidade, ele pensa que está prejudicando só a educação? Não. A universidade não vai contratar a empresa que presta serviço de limpeza e essa empresa vai demitir seus trabalhadores. Esses trabalhadores vão deixar de consumir e aí por aí vai. Então, o sujeito pensa que quando corta a verba da universidade, ele não está prejudicando a economia. Mas ele está prejudicando a economia, sim. Ele está causando desemprego e não simplesmente atacando a universidade. Bom, acho que
Eu estava pensando uma coisa aqui que talvez a maioria das pessoas não sabe, existe uma expressão que ficou famosa, TINA, T-I-N-A, que em inglês é There is no alternative, que em português é não tem outra alternativa. Nos anos 80, a Margaret Thatcher usou isso dizendo que não existiria uma outra política alternativa a ter a política neoliberal, que quem pensava ao contrário estava enrolando. Eu acho que a gente podia usar na nossa TINA, né? Não tem outra alternativa. É a TINA da desgraça brasileira ou do porão do João, que abre um alçapão e tem outro porão. Não tem outra, desculpa, assim, até a gente pode ser o que seja, mas não tem outro agente de gasto que vai segurar a nossa economia de um buraco muito grande, que já está muito grande, e a gente só não quer que caia mais. Tem um último porão aqui, fala, Esther. Não, eu só acho que como a gente já está... Não, eu só ia falar, isso, assim, é importante dizer que o resto do mundo está fazendo. Assim, ninguém no resto do mundo está falando em voltar a uma política de austeridade. Assim, isso, felizmente, o debate econômico no mundo está indo para a direção correta, né? Até o Financial Times falou, né? Acho que eu tô já... Estranho, assim, porque agora nós não somos mais os alternativos são eles. O Brasil é o único país que tem uma política de teto e gasto. Então, na verdade, os esquisitos não somos nós. Isso é bom deixar claro. Bom, então acho que, apesar de não ter grandes otimismos, a gente vai, talvez, continuar essas mesas redondas. Quem sabe a gente não dá uma ajuda para a gente não fazer essa gigantesca besteira ano que vem e não fazer esse ano também. Ora, obrigado a todos e a gente espera contar com vocês assistindo qualquer hora do dia ou da madrugada as nossas transmissões. Um abraço. Um abraço, Esther. Um abraço, João. Tchau. Um abraço. Tchau, João. Obrigado. Tchau.